irmãos. Amém, amém, amém. Hebreus capítulo 12. Capítulo 12, verso 3 em diante. Considerai, pois, aquele que suportou tais contradições dos pecadores contra si mesmo, para que não enfraqueçais, desfalecendo em vossos ânimos. Ainda não resististes até ao sangue, combatendo contra o pecado. E já vos esquecestes da exortação que argumenta convosco como filhos. Filho meu, não desprezes a correção do Senhor, e não desmaies quando por ele fores repreendido. Porque o Senhor corrige a quem ama e açoita qualquer que recebe por filho. Se suportais a correção, Deus vos trata como filhos. Porque que filho há a quem o pai não corrija? Mas se estais sem disciplina, da qual todos são feitos participantes, sois então bastardos e não filhos. Senhor Deus, nós pedimos que o Senhor nos ajude. Nós vamos conversar com sua igreja como pai a filhos, e como o Senhor conversa conosco como pai a filhos. Dá-nos amor, dedicação, e que nossas palavras sejam amáveis, ainda que corretivas. Nós precisamos da unção dos céus, em nome do Senhor Jesus. Amém, Senhor. Amém. Pode sentar, irmãos. Vamos a esta meditação. Vamos comentar um pouco sobre a arrogância. Filhos arrogantes, família arrogante, pregador arrogante, membro arrogante. E enquanto a gente prega, você coloca as coisas no lugar. Eu não consigo falar de todos porque o tempo não dá, mas vamos comentar sobre alguns que a sua arrogância, a sua desobediência levou-os a estar separado numa casa de leprosos. Todo arrogante, quando ele não arrepende, o lugar dele é um lugar separado, porque ele é leproso. A arrogância é uma lepra que pega a pessoa, e não é pegar gente do mundo não, viu? Pegar crente, porque o mundo, diz o profeta, cão engole cão. Agora, Cristo produz ungidos, diz o profeta. Então a questão não é com o mundo. Você não vai esperar que o mundo vai consertar de sua arrogância, sua altivez, saber que tem seu amor próprio, amor exagerado em si mesmo. Não olhe dos outros, olhe em si próprio. É tanto amor próprio, isso é arrogância. Amor demasiado em si mesmo é o orgulho, e o orgulho é a arrogância. A maioria das vezes as pessoas não percebem isto. Se defende, e quando você defende a si próprio, e o outro sofre com aquela defesa sua ou minha, nós estamos sendo arrogantes. Porque os dois têm que se dar bem no acerto de conta, senão um é arrogante e este vai ficar leproso. E o leproso não vivia nem junto com as pessoas. Tinha local de leprosos, casa de leprosos,
Então, a lepra na Bíblia sempre foi um símbolo de pecado. Encontrou um leproso e já sabia. O problema está também no pecado, se aplica no pecado. Que o pecado é uma lepra que está na vida da pessoa. E nós, só com o sangue de Jesus Cristo, que podemos nos limpar de toda esta lepra. Não tem mais nada. Não vai dar tempo de falar sobre tudo, mas vocês conhecem Naamã, a história de Naamã. Uma menina diz: eu conheço um homem que pode orar e sair sua lepra. E Naamã era rei, mas ele creu, e ele foi lá. Mas havia um pouco de orgulho nele. Lá na minha terra tem os rios limpos, com águas límpidas. Agora aqui, esse rio Jordão sujo, imundo. Mas o profeta de Deus, Eliseu, diz para ele: desce ao Jordão, banha-te 7 vezes e serás limpo desta lepra. E ele não precisou nem ir ter com ele, viu? Se fosse nesse negócio de bater no ombro, tirar cisquinho, pedir um voto e fazer alguma coisa, o senhor dá um vitrô para a nossa igreja, um saco de cimento, e também um terreno, faz alguma coisa para nós. Eliseu só mandou o moço lá, vai lá e fala para ele descer e 7 vezes dentro do Rio Jordão. Olha que terminar, é um mandamento, gente. Terminou, está limpo. A hora que ele recebeu o mandamento, ele disse: o quê? Não é uma vez só, 7 vezes ainda? 7 vezes. Quanto mais orgulho, mais mergulho. Acho que é assim: quanto mais orgulho, mais mergulho. Para poder ir saindo tudo com um só, não dá para sair. Deus diz 7. Porque 7 é perfeição. Aí, limpa. Você fica perfeitamente limpo com o 7. E você sabe o que aconteceu com o moço de Eliseu, Geazi. Quando Naamã quis deixar umas pratas ali, alguma ajuda para o Eliseu, pegar o Eliseu, trazer para o século XX, perante os pregadores, que pede dinheiro que não para mais. E o Eliseu, Naamã levou, deu para ele, falou: não, leve isso para você. Agora o Geazi era companheiro do Eliseu. É um perigo o companheiro do Eliseu, que é o Geazi. E ele ficou com o Eliseu e escutou tudo aquilo. Daqui a pouco aquilo subiu no coração dele. Ele falou: não vou deixar esse rei ir embora sem dar as coisas, não. Eu vou atrás dele, vou falar para ele que o profeta quer alguma coisa. Mentindo ainda, hein? Mentindo. Isso é terrível. Aí ele arrumou aquela mentirinha e correu atrás do rei. E lá ao longe, Eliseu não viu ele sair. Eliseu não viu ele sair. Ele saiu quietinho assim, porque sempre é às escondidas. Porque já sabe que é verdade, faz a coisa errada porque quer. É às escondidas que tem que fazer. Então ele já fez às escondidas e correu atrás do rei. E o rei pulou também lá do seu carro e disse: o que foi? Ele disse: o meu senhor mandou ir atrás, porque chegou alguém na casa dele, para você dar ao menos um talento para ele. Vê se isso daí merece lepra mesmo. Vê se o homem de Deus rejeitou tudo, agora dá ao menos um para ele. Ao menos um. Porque chegou alguém lá na casa dele. Parecia que ele está passando fome, né? E interessante que Deus estava em Eliseu e Eliseu sabia de tudo isso. Eliseu sabia. Ficou quietinho em casa, não precisa ficar andando, não precisa ficar fuxicando, não precisa ficar de casa em casa, não precisa ficar perguntando. Fica quietinho em casa, aí o Espírito Santo vai lá e fala para você o que é que tem que ser feito. Então Eliseu ficou quietinho, e o Geazi foi e voltou, rapaz, voltou rico. Voltou rico. Pela Bíblia ali, o Eliseu falou com ele e diz: onde é que você foi? Não, o teu servo não foi em lugar nenhum. Mentiu outra vez. Não foi em lugar nenhum. Ele disse: porventura não foi o meu coração com você? A hora que você foi ao encontro com Naamã, para poder pegar algo dele, para te enriquecer, para você ter servos, servas, bois. A coisa, uma prata naquele tempo valia dinheiro, viu? E ele pegou e disse para ele: a lepra que saiu de Naamã pegou em você, está sobre você.
Então, um é curado, o outro fica leproso. Um é curado, o outro fica leproso. Eu queria que nós mesmos nos despertássemos, porque um pode ser curado. Um Naamã, no nosso meio, vem para o nosso meio, é curado. E nós, um Geazi, sai leproso. Leproso, o pecado do orgulho, aí é o pecado da mentira. Esse aqui foi o pecado da mentira. Nós vamos caminhar um pouco, porque eu tenho que falar sobre Uzias. Uzias foi o orgulho, a arrogância. E a arrogância, que é o amor demasiado em si mesmo, isso também é terrível. Isto é condenado por Deus. O profeta pregou a mensagem influência. Eu não vou pregar nada. Se não fosse profeta, nós não sabíamos nem falar. Se nós sabemos falar um pouquinho, é porque Deus mandou um profeta. Aí Deus já dá o Espírito Santo mesmo, e manda um profeta. Nosso Deus, aí completou. Porque se ele dá o Espírito Santo, mas se não tem profeta, na era que não tem profeta, você pode ver que o povo também tinha uma parte do Espírito Santo. Lutero teve, Wesley teve, os pentecostais tiveram, mas não tiveram isso que nós temos hoje. E o que foi a era do Espírito Santo? Foi de Paulo até agora, na era de Laodiceia. A era do Espírito Santo. Mas faltou um profeta. Precisava de um profeta para revelar os mistérios. A hora que um profeta chega, e aqueles que crêem num profeta recebem a recompensa de um profeta. Isso daqui é mais do que ser amigo de profeta, gente. Crer nessa mensagem e ter essa mensagem do jeito que nós temos, é mais do que ser amigo, porque a recompensa de um profeta, diz o profeta dessa era, diz que o que Jesus falou, que você vai receber a recompensa de profeta, a recompensa, ele diz, é ser amigo do profeta. Agora, você conhece estas verdades por causa de um profeta. Se não fosse um profeta, nós não conheceríamos também. Amém. Amém, amém. Devemos voltar para a correção. Eu li esta parte da correção, porque nós tivemos um exemplo, e São Paulo mostrou para nós. Considerai, pois, aquele que suportou tais condições dos pecadores contra si mesmo, para que não enfraqueçais, desfalecendo em vossos ânimos. Olha, ele sofreu, padeceu contra ele, suportou, venceu e deu para nós um fardo mais leve. Isso é que nós temos que guardar. Ele nos deu um fardo mais leve. Contudo, considerai isso, diz São Paulo. Considerai, pois aquele que suportou tais contradições. Ainda não resististes até o sangue. Tem alguém que fala, já sofri demais com essa mulher, já sofri demais com esse marido, já sofri demais com esses filhos, com esses pais, já sofri demais com esses irmãos de fé. Ah, não, vou largar de mão disso daí, estou cansado. Ainda não resististes até o sangue. São Paulo está dizendo, e é verdade, ninguém ainda resistiu até o sangue, combatendo contra o pecado. Mas sempre nós queremos achar que nós estamos fazendo uma grande coisa, uma grande obra para Deus, que nós já temos sofrido demais, é por isso que nós fizemos essa coisa errada, nós sofremos com a esposa, ou com o marido, ou com filhos, ou com irmãos da fé, e é por isso que nós fazemos coisa errada. Nós estamos achando que nós vamos nos livrar do juízo de Deus. Não vamos não, não vamos não. Ainda não sofrestes tanto assim. São Paulo está dizendo, ainda não resististe até o sangue, combatendo contra o pecado, e já vos esqueceste da exortação. Paulo estava falando para uns irmãos hebreus, de vocês têm esquecido da exortação. É o que está acontecendo com vocês. Vocês estão esquecendo da exortação que argumenta convosco como filhos. Vocês esqueceram dessa exortação. Filho meu, não desprezes a correção do Senhor, e não desmaies quando por ele fores repreendido. Tem gente que desmaia. Qualquer repreensão que Deus dá, seja do púlpito, através de uma pregação, através de uma palavra particular, a pessoa desmaia. O desmaiar é não voltar mais. Ela desmaia. Ô irmã, acorda, acorda, está desmaiada. Irmã, volta, está desmaiada. Foi repreendida, desmaiou. Deixa eu repetir isso daqui, é muito bom. São Paulo diz, filhos meus,
Não desprezes a correção do Senhor e não desmaies. Quer dizer, não despreze a correção. Eu preciso da correção do Senhor. Eu careço dessa correção de Deus. Que Ele venha me corrigir. Agora, São Paulo está dizendo, e não desmaies, quando por Ele fores repreendido. Você não acha demais assim que dá para desmaiar, não. Você é filho. E um filho escuta a repreensão do Senhor e fica quieto, fica quieta, porque o Senhor corrige a quem o que ama. Quando a gente é corrigido, deve olhar para o céu e dizer, Senhor, muito obrigado, o Senhor me ama, eu vou corrigir. Guarda isso, porque Uzias, ele não aceitou a correção, ele não aceitou, e açoita a qualquer que recebe por filho. Eu já sou recebido, Deus já me recebeu por filho. Então agora ele pode me açoitar. Se eu não sou filho, então ele não pode nem me bater, porque eu não sou filho. Como é que você vai bater alguém que não é filho dele? Ele não vai bater, não é filho. Por que uma pessoa que fez coisa errada na igreja primitiva, fez coisa errada, é afilhado que fala que viveu com a madrasta? É assim? É enteado. Eu não entendo muito dessas coisas, não. Então, ele viveu com a madrasta. Veio para mim, se é 2 Coríntios ou 1 Coríntios 5, que aconteceu isso. E por viver com a madrasta, então, Paulo mandou uma mensagem para a igreja de Corinto, dizendo, vocês entrega ele a Satanás, para que o espírito dele seja salvo no dia do Senhor. Porque aí, ele sendo de Deus, ele vai apanhar, porque Satanás vai bater nele. Porque não é filho de Satanás? Satanás vai chegar ao rei e falar, o que você está fazendo aqui? Alguma coisa. Agora, Deus açoita só o que é filho. Você guarda isso. Deus açoita o que é filho. Se não é filho, estou sofrendo muito. Precisa ver se é filho de Deus, rapaz. Irmã, precisa ver se é filho de Deus. Estou sofrendo que nem Jó. Jó era filho de Deus. Ninguém sofre que nem Jó. Todo sofrimento é inferior a Jó. Todo sofrimento é inferior a Cristo. Todos os nossos sofrimento é inferior. Jesus deixou só uma parcelinha para nós. Aquela que ele diz assim, tome a tua cruz de cada dia e segue-me. É uma cruz que você toma de cada dia para seguir ao Senhor. Não achou ainda não, meu irmão? No capítulo 5 é no primeiro versículo. Ou é 1 Coríntios ou 2 Coríntios? É primeiro? 1 Coríntios. 1 Coríntios 5. Pronto, é simples, só para uma confirmação. Então, o importante é que entregava lá. Nós não vamos fazer nada disso. Nós não estamos aqui para entregar ninguém para Satanás. Nós estamos aqui para pedir a misericórdia de Deus ainda. Agora, Paulo, no início do ministério, fez isso. No início do ministério, Paulo fez isso. E nós não precisamos fazer isso, de maneira alguma. Mas não vou comentar sobre isso, não, irmão. Espera um pouquinho, que eu estou só passando sobre isso, porque senão é muita coisa que a gente tem e não dá tempo. Estou apenas passando por isso. Aquele rapaz precisou. Eu creio que nenhum de nós precisamos. Mas se somos filhos, então vamos suportar a correção. Guarde bem, suporte a correção. Não desmaie quando Deus te repreende, quando Deus te exorta, quando Deus te açoita. Açoite, irmão, açoite, é cortar. Açoite não é conversa, não. Açoite, quando eles pegavam uma pessoa para açoitar no Velho Testamento, eles açoitavam quase até a pessoa desmaiar. Eles açoitavam. E São Paulo está dizendo aqui, vocês não tomam o açoite de Deus e desmaiem, não. Porque Deus sabe açoitar, é filho dele. Ele sabe como ele repreende, ele sabe como ele corrige, ele sabe como ele bate, porque é filho dele. E tem muitas vezes que a gente passa por cada sofrimento, por cada luta, e a gente acha que é até demais da conta, e não é não, viu? Não é não. Guarde bem. Então, falando sobre Uzias, que é bom você deixar, aqui eu vou deixar você ler, 2 Crônicas 26, 16 em diante. Vai demorar um pouquinho, mas você deixa preparado aí. O que vamos fazer? Vamos aqui, atenção
para o que o profeta ensina sobre esse filho arrogante. Um filho arrogante. Vamos começar por aqui. Permaneça na categoria que Deus te tem chamado. Olha, por que Uzias? Eu tenho que começar aqui para mostrar por que Uzias foi leproso. Por que ele ficou leproso? É porque ele não permaneceu na categoria que Deus chamou ele. Ele era rei e ele quis ser sacerdote. Ele era rei, próspero, nos dias do profeta Isaías. Ele era um rei próspero, abençoado, mas subiu no coração dele de ser um sacerdote, de fazer alguma oferta ao Senhor. E quem podia fazer isso, fazer alguma oferta, ofertar alguma coisa ao Senhor, era o sacerdote. O rei precisava de ir no sacerdote. E Uzias achou que porque ele era um homem próspero, abençoado, que ele não precisava, ele mesmo ia fazer aquilo. Aí vem o orgulho, o amor em si mesmo, o amor excessivo em si mesmo, a arrogância. Eu não preciso de ninguém, eu mesmo, eu vou fazer isso, para quê? Para que um sacerdote? Eu mesmo vou fazer. Tinha o profeta naquele dia, ele precisava entender como rei, que ele dependia do sacerdote, o sacerdote dependia do profeta, que o profeta é que tinha o assim diz o Senhor, o sacerdote precisava ouvir o assim diz o Senhor do profeta, e ali estava totalmente enganado, Uzias estava enganado, então ele estava fora do lugar. No parágrafo 53 da mensagem Influência, o profeta explica sobre isto. Permaneça na categoria que Deus te tem chamado. Se for uma dona de casa, permaneça uma dona de casa. Se for um negócio, num negócio, permaneça naquele negócio, refletindo a Deus. Talvez a pessoa não é para ser nem diácono, então ele tem que entender que não é para ser diácono. Ele não vai ser diácono. Ele sente por si mesmo, não fui chamado para isso, não tem chamado de Deus para isso, eu tenho que permanecer na categoria que Deus me chamou. Deus me chamou para ser um pai, para ser um negociante, fazer um negócio com Deus. Aquele negócio que Deus pode estar naquele negócio, porque tem negócio que Deus não pode estar, é onde tem mentira, onde tem roubo, fraude, aí Deus não pode estar. Permaneça naquele negócio refletindo a Deus, e seja para o que for que Deus te tenha chamado, deixe que seja assim, porque Ele quer que você seja uma real dona de casa, para refletir sua influência sobre outras pessoas que gostariam de ser uma boa dona de casa. Isso daqui é interessante. Deus chama uma mulher para ser uma boa dona de casa, ela então quer mandar noutras. Espera um pouquinho, deixa as outras verem que a senhora tem uma influência tremenda na cozinha e começa a te procurar, dizer como você fez aquele bolo, como você fez aquela torta, como você fez isso e aquilo. Isso honra a Deus. A pessoa vai te procurar, não você se engrandecer, olha que nem eu, ninguém faz. Entende? Se você for um bom comerciante, deixe que sua vida seja como tal. Não misture não. Seja um comerciante onde Deus pode estar ali, você pode estar refletindo Deus. Que sua vida reflita Jesus Cristo em seus negócios, com honestidade e integridade, e com coisa que realmente signifique alguma coisa, porque alguém está olhando sua vida. Você está influenciando alguém, alguém está olhando sua vida. Os pais, se for maus pais, se faz uma coisa errada, os filhos estão sendo influenciados pelos negócios errados do pai. E se os filhos não convertem também, eles vão ser igual aos pais, fazer negócio sujo, errado, igual aos pais, porque ele já viu o pai fazer. O Ananias mentiu, a Safira, mulher dele, aprendeu com ele, também foi atrás dele, mentiu do mesmo jeito. Leia a Bíblia, leia Atos. Ananias mentiu para Pedro e ele mentiu para o Espírito Santo. E aí mais tarde, depois que naquele tempo não costumava ficar fazendo um funeral,
Seu irmão Ananias, meus irmãos, quantas vezes irmão Ananias vem na igreja, aleluia, glória a Deus, começa a chorar. Irmãos, que bênção, irmão Ananias, meus irmãos. Eu creio que cai uma lágrima de cada olho por causa do irmão Ananias, que sempre foi maravilhoso, ajudava nós na igreja, fazia tanta benfeitoria, era um bom servo de Deus, mas descansou, dormiu no Senhor. Ah, Pedro olhou bem do quê? Fez nada, é um mentiroso. Pedro não tinha esse negócio de fazer o funeral de irmãos e começar a exaltar irmãos. Pedro sabia, na hora ele chamou Ananias e disse: Ananias, por que você deu lugar para Satanás e você mentiu contra o Espírito Santo? Que mentir contra Pedro naquele dia era mentir contra o Espírito Santo. Na hora o homem caiu morto. E eles não foram lá, vamos chamar a irmã Safira, né? Safira? Vamos chamar a irmã Safira, porque a irmã Safira precisa saber que o irmão Ananias morreu. Ah, irmãos, o que é isso? Nem falou para a irmã Safira, a própria esposa não ficou sabendo que o marido tinha morrido. Eles já pegaram, o rapaz morreu, já sepultaram. Hoje ninguém vai fazer isso não pensa que nós vamos fazer isso não vamos não, nós te avisamos, pode deixar. Nós te avisamos, você pode deixar que nós te avisamos. Mas o irmão São Pedro não avisou não. Aí morreu, enterrou. Mais tarde lá vem a irmã Safira: a minha alma está cheia de paz, com mentira e tudo. Tem hora que canta na igreja: a presença de Jesus enche o coração de luz, muito preciosa fica, cada vez mais rica, esta vida com Jesus. Vim cantando para a igreja e com a mentira preparada, mulher de Ananias. Irmão São Pedro chamou-a e diz assim: irmã Safira, vocês venderam aquele terreno por tanto? Sim, irmão São Pedro, foi por este tanto, pelo tanto que diz o meu querido esposo Ananias. Você está pensando nele ainda? Eis aí os pés daqueles que sepultaram o teu marido, e eles te sepultarão também. A mulher caiu, morreu, e eles já pegaram e sepultaram. Naquele tempo, você não vai chamar a mãe do Ananias, da Safira, não sei mais. Não, já sepulta, isso daqui não está com nada mesmo, já morreu, mentirosos. É o Espírito que estava ali, o Espírito Santo atuando naquele dia, era o Espírito de leão na igreja primitiva. Era Espírito de leão, palavra original, falou e mentiu, morria mesmo, e hoje você morre, só que é espiritualmente. Morre espiritualmente. O irmão Ananias, a irmã Safira, morre e continua ainda vindo para a igreja, para lá e para cá. E glória a Deus, aleluia, e tudo bem, mas já está morto, já está morta. Espiritualmente. E não percebe isto? Que dias terríveis. Aleluia. Amém, irmãos? Irmãos, porque alguém está olhando a sua vida, você está influenciando alguém. O Ananias influenciou a esposa dele a mentir. Ele deve ter mentido algumas vezes dentro de casa e chamado a mulher dele para ser testemunho. Olha aqui, eu estou fazendo isso. Você, a hora que chegou o fulano, você fala que eu estou fazendo isso aqui. É provável que ele mentia e isso influenciou a esposa. Deus tem que ter uma real dona de casa. Deus tem que ter um real rapaz na escola. Ele não precisa ficar colando, não. Ele estuda. Ele pede a Deus numa prova, para Deus abençoar e abrir o entendimento, para ele passar de ano, para ele passar naquela matéria, para vencer tudo. Deus tem que ter um real ministro, que pregue a palavra, que mostre para o povo que o nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo é o Senhor Jesus Cristo. Esse tempo você tem que saber disto, porque a palavra de Deus veio ao profeta na água. Em 33 e fez isto. Um real comerciante. Se você é um comerciante, tem que ser um real comerciante, porque Deus quer assim, alguém que
irá refleti-lo. Porque ali eles veem Cristo em você. Não importa o que o resto do mundo faça. Isso não tem nada a ver com que você ou comigo. Nós somos responsáveis diante de Deus por nossas vidas e por nossas experiências com Cristo. Não tem nada a ver que o irmão fez, a irmã fez, o outro fez, não tem nada a ver. Tem a ver eu e Deus. Gente, nós temos que ter paz de espírito, mas uma paz correta. Tem gente que diz que tem paz de espírito e está errado. Nós não podemos dizer que temos paz de espírito, sendo que a nossa vida não está enquadrada com a palavra. Não podemos. Agora, outra parte do Uzias. Outra parte do rei Uzias. Preste bastante atenção agora. Diga a ele que ele está fora do lugar. Diga a ele que ele não devia estar pregando. Diga a ele que ele não devia estar diaconizando. Diga a ele que ele não devia estar lecionando na escola dominical. Diga a ele que ele não devia estar nem carregando essas fitas de casa em casa, que não tem dom para isso. Diga a ela, irmão Brana tinha irmãs que faziam isso, mas ela sabia o que estavam fazendo, tinha direção de Deus para fazer aquilo, não tinha o espírito de Uzias, orgulhoso, arrogante. Diga a eles que eles não podem fazer isso. Diga a eles que o lugar deles é quietinho, assentado na igreja, servindo ao Senhor, fazendo a sua oração no seu banquinho, louvando a Deus no seu lugar. Diga a eles. Agora o profeta diz assim, diga a ele que está fora de lugar. Parágrafo 54, influência. Agora nós concluímos que em sua tentativa em tomar o lugar de um ministro, e alguém vem e lhe diz que ele está fora de lugar, e lhe diz que ele não precisa fazer aquilo, ele está fora de lugar, ele se torna irritado, e ele ficou tão irritado até que sua face ficou vermelha. Uzias ficou tão irritado, porque ele recebeu a repreensão do sacerdote Azarias. O sacerdote Azarias entrou lá, deve estar lá pelo verso 26, por aí, né? Antes do verso 26, o sacerdote Azarias entrou lá com mais 80 sacerdotes. Com mais 80 sacerdotes. Você está nesse versículo mais ou menos, sabe aí? Depois do 16, 17, deve ser no 18. 26, 18. Vê aí. 20. Vê então o 20. A minha alma está cheia de paz. Vamos lá. Então o sumo sacerdote Azarias olhou para ele, como também todos os sacerdotes, e eis que já estava leproso na sua testa, e apressuradamente o lançaram fora, e até ele mesmo se deu pressa a sair, visto que o Senhor o ferira. É o verso 18 mesmo. Vê o verso 18. E resistiram ao rei Uzias, lhe disseram, a ti, Uzias, não compete queimar incenso perante o Senhor, mas aos sacerdotes, filhos de Arão, que são consagrados para queimar incenso. Sai do santuário, porque transgrediste. Não será isto para a honra da tua parte do Senhor Deus. O início do 19. Então Uzias se indignou. E tinha um incensário na sua mão para o queimar incenso. Indignando-se ele, pois, contra os sacerdotes, a lepra lhe saiu à testa, perante os sacerdotes, na casa do Senhor, junto ao altar do incenso. Devemos voltar à correção, diz o profeta. Precisamos de correção. Uzias não aceitou correção. Quem aceita correção, aceita aquele conselho, admite. Uzias não admitiu. Ele não admitiu o conselho. Ele achou foi ruim. Na hora ele foi agitado, indignado. Por que agora o sacerdote vem me corrigir, sendo que eu sou o rei Uzias, o próspero rei Uzias? Por que agora Azarias
com mais 80 sacerdotes, vem me corrigir. Eu sou o rei, como pode me corrigir? Eu sou benquisto, todo mundo me conhece, sou um bom rei, como que vocês vêm me corrigir? Dizer que eu não posso queimar esse incenso agora? Por que não? Porque você não é sacerdote, você é rei, Uzias. Você está fora do lugar, volta para o seu lugar de rei, e tudo bem, arrependa-te. Mas ele não arrependeu, ele indignou, ele ficou, foi pior. Esse que é o problema. Quando Deus nos repreende através de uma palavra, de um conselho, seja através de uma mensagem coletiva, através de um conselho que você precisa, à parte, a sós, mas não aceita aquele conselho, não aceita aquela correção, é do Senhor, você sabe que é verdade, aquilo é real, mas aquele amor que você tem, excessivo, amor próprio, que é exatamente o orgulho, é um amor excessivo, em si mesmo. Eu não posso passar por isso, diz a irmã. Eu não posso passar por isso, diz o irmão. Não preciso passar por essas coisas. Talvez tenha que passar por aquilo ali. Só não entre no lugar do outro. Não tome o lugar do outro. Não tome o lugar de um pregador. Não tome o lugar daquele que intercede. É por isso que não se põe Maria como intercessora, porque o intercessor foi Cristo, somente Cristo, durante todo esse período, é Cristo o intercessor, ninguém mais. É um só mediador, não tem medianeira na Bíblia, um só mediador entre Deus e os homens, nem mulher, nem homem algum pode estar mediando entre eu e Deus, é eu e o sangue de Jesus Cristo. Quando Deus me olha, Ele olha através do sangue, então essa é a mediação. Essa é a intercessão, e o sangue não saiu de cima de nós, porque nós estamos debaixo desse sangue. Quando o Cordeiro saiu da intercessão, nós saímos com ele, porque ele nos reclamou os direitos para nós. Ele está agora com toda a sua intercessão dentro da noiva. Amém, aleluia. Meu Deus, isto é bom. Então não, olha aqui, diga a ele que ele está fora do lugar. E aí o profeta, ele fica irritado. Você diz para ele que está fora do lugar, fica irritado. Se eu falar para o irmão Norivan, o seu lugar não é aqui na frente, rapaz. Você faz um favor, você vai sentar para lá, porque você não é obreiro, você não tem nada de ficar aqui na frente. Aí já fica irritado, entende? Vai ficar irritado. Mas não, o irmão Norivan entende isso daí. Estou dando um exemplo. Quando a pessoa, ela tem que entender, gente, ministério, aquilo ali, você nasce com ele. Muitas pessoas querem fazer, muitas pessoas têm vontade de fazer o que o Monorivan faz aqui, mas é ele que faz, não tem jeito. Outros querem fazer o que o irmão Adriano Agostinho faz, Adriano dos Santos faz, até o irmão Norivan teria vontade de fazer o que o irmão Adriano dos Santos faz, mas não dá conta também. Cada um no seu lugar. Aí eu quero fazer que nem o irmão Márcio, tocar o piano, só se for na cabeça. Não dou conta de tocar. Não é para mim, gente. Não é para mim, deixa o irmão Márcio pensar, eu toco muito bem, tocar que nem eu, com essa mãozona que ele tem assim, né? Ninguém toca que nem eu toco muito bem, então agora eu vou pregar também, eu vou pregar, porque eu posso tomar o lugar do pastor, principalmente antes dele morrer. Quem sabe eu posso tomar. Estou mostrando alguma coisa, não é, irmão? Isso usa mais entre os pregadores, talvez um espírito que pega na congregação assim, e a pessoa está com um espírito de orgulho nela, de arrogância, é arrogante, acha que... Eu tenho sempre te dizer, não fale nada, Deus põe outro no seu lugar. Deus põe outro no meu lugar. Eu não sou o único para pregar essa mensagem. Deus põe outro no meu lugar. Se eu achar que sou eu, que ninguém mais prega essa mensagem, e ninguém vai pregar essa mensagem, Deus põe outro no meu lugar. Ele faz assim. Eu não tenho que pensar que eu sou o único. Não sou o único, eu sou um dos que pode até parar. Mas enquanto ele estiver usando, que Deus me dê graça de não ser o pregador descartável. Usa e joga fora. Não, Deus nos dê graça. Meu Deus, parágrafo 50
Eu tenho muita coisa, mas não dá conta, que a gente não dá conta. Parágrafo 55, nós devemos ser capazes de nos levantar e fazer uma correção. Ser capaz de levantar e corrigir, fazer uma correção, olhar em si mesmo, corrigir a si mesmo, não ficar corrigindo os outros, corrigir a si mesmo. A mensagem de Deus, você tem que saber que tem a direção do Espírito Santo para poder corrigir toda a igreja, todos nós, inclusive eu como pregador. Eu não prego para vocês, eu prego para mim também. O Espírito Santo não fala só para vocês, senão eu seria um infeliz. Ele está falando e eu estou sentindo ele falar comigo também. Eu preciso disso, devemos ser capazes de levantar e fazer uma correção. Parágrafo 56. Você sabe o que aconteceu ao rei Uzias ao fazer aquilo? Ou melhor, Uzias. É o rei Uzias. Deus o castigou com lepra. O homem morreu em sua lepra, o que é uma espécie de pecado. Ele não pôde se pôr de pé e ser corrigido pela palavra. Talvez você chegue e diz: pastor, o que o senhor falar eu vou obedecer. E eu falo para você, você não obedece. Aí você vai ver que esse é um espírito que vai te acompanhar. É o espírito da teimosia. Você precisa de um conselho, minha irmã. Do conselho, meu irmão, do rapaz, a moça, a senhora. O senhor precisa, pela graça de Deus, estamos aqui para te ajudar. Não para te afundar, para te ajudar. Então, se você diz: olha, eu creio, eu tenho um pastor, como diz o profeta, você tem que ter um homem em quem crer. Ainda que você sabe que todos são mortais, mas você diz: eu tenho um homem em quem crer, porque assim diz o profeta de Deus. E eu tenho um. Irmão Branham diz: você tem que ter um grupo de homens em quem crer. Irmão Branham diz: você tem que ter um homem em quem crer, porque esse é seu pastor. Não é um monte de homem não, porque aí seria adultério. Você tem que ter um homem em quem crer, aquele que prega a palavra, e você vai e leva os dízimos lá naquele lugar. Quando ele te prega a palavra, você foi instruído por ele. Isso é o que o profeta ensina, uma libertação total. Aleluia, glória a Deus. Deixa eu ver mais alguma coisa, que eu tenho que passar por cima de muita coisa aqui. O parágrafo 60, influência. E Uzias devia ter tomado esse cuidado. Agora lembre-se, nós o chamamos hoje um cristão que Deus tinha abençoado. Uzias, hoje nós chamamos um cristão que Deus tinha abençoado. Um cristão que tem carro, um cristão que tem casa, um cristão que ganha bem, um cristão que tem uma família boa, um cristão próspero em tudo. Nós chamaríamos Uzias hoje é esse tipo de cristão, que é arrogante, que é orgulhoso, que não aceita correção, que fica indignado e irritado quando é corrigido. Ele não era apenas um bom homem, ele era um homem que era abençoado por Deus, mas ele não quis aguentar a correção. E São Paulo, deixa eu voltar aqui outra vez, que é muito rápido isso, né? E São Paulo instruindo, eu tiro tudo do lugar, depois para mim voltar outra vez. São Paulo mostrou todas estas coisas aqui para nós. Capítulo 12 de Hebreus, versículo 6, porque o Senhor corrige o que ama e açoita qualquer que recebe por filho, se suportais a correção. Uzias não suporta a correção. Você sabe o que é não suportar a correção? É não obedecer o que se ouviu. É não obedecer, não suportou. Quem é que não suporta essa doutrina? Não obedece essa doutrina, não obedece o que ouviu. É essa doutrina. Vem ser batizado em nome do Senhor Jesus Cristo. É a sã doutrina. Eles não querem suportar a sã doutrina. Pronto. Eles não suportam a correção, não sofrem a correção. Esse é o problema. A mulher escuta a pregação direto, mostrando na Bíblia Sagrada, 1 Coríntios 14, 34, 1 Timóteo 2, 8 a 15, mostra que ela tem que ficar calada nas igrejas, mas assim mesmo, ela resiste. É Uzias. Fica indignada ainda com quem prega para ela. Uzias ficou indignado com o sacerdote. Não aceitou a correção, não aguentou a correção. Não importa o quanto a palavra dissesse que era assim, ele não queria entender aquilo. Uzias não queria. E ele está comparando Uzias com um crente de hoje, próspero, porque ele se sentia suficientemente certo que Deus lhe deixaria passar com alguma coisa a mais.
Talvez a gente pense, não, Deus vai deixar a gente passar com isso, Deus me conhece, meu coração é bom, eu sou uma pessoa boa, eu sou uma pessoa boa e fazendo coisa errada. Como é que pode? Deus vai ter misericórdia de mim, me levar no rapto, eu sou uma pessoa boa e fazendo coisa errada? Como que Ele vai levar nós no rapto? Como vamos? Hein? Amém, irmãos? Aleluia. Parágrafo 61. Influência. Nós devemos voltar para a correção e aguentar a correção pela palavra. E por causa de sua arrogante maneira pela qual ele agiu, ele não deu atenção ao que o seu ministro tinha a dizer, ao que Azarias disse para ele. O sacerdote Azarias falou para ele: você não pode fazer isso, você é rei, você não é sacerdote, você está tomando lugar de sacerdote, isso é errado. É o sacerdote que tem intercessão por você, mas você está errado, você não pode interceder, rei. É o sacerdote que intercede pelo rei. E como que você faz isso? Ainda você está indignado contra o sacerdote Azarias. E por causa de sua arrogante maneira pela qual ele agiu, ele não deu atenção ao que o seu ministro tinha a dizer, ao que o seu sacerdote tinha a dizer. Talvez hoje não dá atenção ao que o pastor está dizendo. Irmã, não faça isso. Irmão, não faça isso. Faça assim que é melhor. Eles duramente ainda rompem aquilo. E vocês têm que saber, o Espírito Santo sabe quem é os Uzias da igreja. O Espírito Santo sabe. Ele faria o que ele queria fazer. Simplesmente pense, mantenha isto em sua mente 1 minuto. Agora eu cheguei no filhos arrogantes, né? Filhos arrogantes. Filho que acha que é tudo. Aquela altivez, aquele orgulho, aquele amor em si próprio, excessivo, né? E achando que, aquela soberba. Eu posso fazer isso, eu posso fazer aquilo. Tem esses filhos arrogantes dentro de casa, que não fica quieto, que não cala para pai e mãe de jeito nenhum. Sempre tem uma palavra a mais para dar, como a ensinar os velhos pais, que tem muita experiência. E muitas vezes são membros assim também. Eles acham que tem, eles já conheceram um pouquinho da mensagem, eles acham que tem, não precisa de conselho pastoral mais. Eles não admitem conselho pastoral, as pessoas admitem só quando é novinha na fé. Quando ela é novinha na fé, você fala com ela, ela chora. Mas depois que fica velho na fé, cai as lágrimas, tudo, já chorou, já está seco, não tem jeito mais de chorar, não tem mais nada para chorar. Ainda pode vir repreensão, a gente está duro, seco, inflexível. Filho arrogante. Que vai ser difícil para ler, viu, irmão? Difícil. Então veio para nós. Vamos ver. Mas havendo já fortificado, exaltou o seu coração, e até corrompeu-se, e transgrediu contra o Senhor, seu Deus, porque entrou no templo do Senhor para queimar incenso no altar de Deus. Exaltou no coração. Exaltou o coração. Mas sempre assim. Exaltou o coração. Oh, meu Deus do céu, como pode um filho encarar um pai e uma mãe que sejam religiosos? Como pode um rapaz olhar no rosto de uma velha mãe religiosa, com seus cabelos se tornando grisalhos, dizendo a este rapaz: querido, a mamãe te tem criado de modo diferente. E veja você ir abaixo através da vida o que tem sido feito pela mãe. Não faça isso. Não fique arrogante e diga: pegue sua religião e se vá, eu farei o que eu quiser. Tem filho que é assim: eu já sei o que fazer, não preciso de conselho. Pega a sua religião e se vá, pega essa mensagem e se vá, eu já sei o que fazer. A sua atitude quando rejeita um conselho é exatamente isso. E qual é a consequência para este jovem? O que lhe acontece? Se vão, estão perdidos espiritualmente, estão perdidos espiritualmente, moralmente, muitas vezes fisicamente e mentalmente perdidos. Eles são completamente cortados da misericórdia. Bem, então, isto seria uma coisa horrível para um rapaz ou uma moça. Então pense sobre um homem ou uma mulher no ministério, ou um cristão que chama a si mesmo filho de Deus, e olha para os mandamentos de Deus e vira suas costas e diz: minha denominação não crê em tal coisa. Minha denominação não crê em tal coisa. Olha, nós não vamos falar só dos denominacionais, não, porque aí dentro da mensagem, quando nós rejeitamos um conselho pastoral, daquilo que Deus tem dado para poder ajeitar a sua vida, para ajustar você à palavra, você rejeita esse conselho, é a mesma coisa. É a mesma coisa isso aqui, ó. Minha denominação não crê dessa maneira, aí eu não creio, aí não é denominação mais,
Ele já é o gentil indivíduo, ela já é gentia, é uma indivídua. Não, eu não creio desse jeito, eu já tomei minha decisão. Deus está te alertando. Nós necessitamos, diz o profeta, de cristãos influenciados pela palavra de Deus. Homens ou mulheres chamados por uma influência para a igreja eleita para os últimos dias. É o que precisamos. Não é de orgulhosos, jactanciosos, não, envaidecidos, arrogantes. Não é isso que Deus precisa, não. Deus quer tirar nossa arrogância. Se achamos que somos alguma coisa, muito amor próprio, excessivo. Ele diz, eu vou tirar isso aí tudo de você. Vou tirar, você está próspero hoje, mas eu posso te deixar no zero, porque eu te deixo na lepra. Ele fez isso com Uzias, um rei. Depois de muito tempo, um governo bom, um reinado bom, abençoado por Deus, agora leproso. Depois de tantos anos na mensagem, revelado pelo Espírito Santo, agora leproso. Agindo de uma forma errada. Não, nós não vamos fazer isso não. Amém? Não somos Uzias. Eu creio que cada um deve dizer, eu me arrependo de minha arrogância, eu me arrependo do meu orgulho, eu me arrependo da minha jactância, de achar que eu sou alguma coisa, eu me arrependo de achar que eu tenho uma posição na igreja e pastor não vê que eu tenho essa posição, eu me arrependo. Nós percebemos que Uzias, estou terminando, parágrafo 65, influência. Nós percebemos que Uzias, por causa de sua arrogância, ele foi inflamado com lepra. Ele nunca se recuperou. Irmão, se arrepender é curado da lepra como Naamã. Mas pode estar junto com o profeta Eliseu, que Eliseu tipifica a noiva, você sabia disso, né? Pode estar junto com Eliseu, com a noiva, mas se for um Geazi, que faz uma coisa errada, a lepra pega. A lepra vai pegar. É a Bíblia. É a Bíblia. Se o profeta mostra essas coisas aqui, que Uzias aponta até para um cristão de hoje, muito bem sucedido na vida. Ele foi inflamado com lepra, ele nunca se recuperou. Acho que a coisa pior que existe é nunca recuperar. Você vai no médico e diz assim, você não tem cura, não tem recuperação para você. Você pode ter fé em Deus, na verdade, você volta para casa, Deus é o meu curador, mas lá dentro, fisicamente, você está abalado. Você está abalado, porque o médico falou, olha, todo o resultado dos exames aqui deu uma doença ruim, não tem jeito, não tem remédio para a senhora, não tem remédio para o senhor, você é uma pessoa irrecuperável. Qualquer um levaria um choque, um baque naquela hora. Deveríamos levar um baque quando a pregação é dada para nós, e esta mensagem chega a nós e mostra a mesma coisa. A mensagem está mostrando o diagnóstico da nossa vida espiritual, está dizendo, isso daí, se você não consertar, você está como uma pessoa irrecuperável. Não há oração que te muda. Tem gente que você vai orar por elas, elas nunca vão converter. Você vai chamá-las para a igreja, elas nunca vão vir. E crentes da igreja também vai ser assim. Você vai chamá-los a uma comunhão, eles nunca vão estar. Você vai chamar, esteja em comunhão com esta irmã. Ô irmã, você que não dá certo com essa irmã, esteja em comunhão com ela, ela nunca vai estar. Esteja em comunhão com esse irmão, ele nunca vai estar. Irrecuperáveis. Eu não quero chegar a esse ponto. Você não quer também? Amém? Nós queremos ser recuperados. Não é que nós não falhamos, não. Já apresentamos a nós mesmos a Deus, Senhor, sou uma falha. Quantas vezes eu tenho falado coisas que não devia falar? Quantas coisas tenho feito coisas que não devia fazer? Mas eu estou aqui ouvindo essas coisas, eu não sabia disso. A hora que eu cheguei, peguei essa mensagem, ela me veio aqui, filhos arrogantes, já veio a mensagem na hora. A hora que eu peguei ela, não foi nem em casa que eu estudei. A hora que eu peguei aqui, filhos arrogantes, já me veio a mensagem. Filhos arrogantes. E esse é o problema. Até onde nós vamos? Ele foi inflamado com lepra, ele nunca se recuperou. Não deixa o pecado entrar tanto assim, de ser uma lepra irrecuperável.
Não deixe, gente. Peça a Deus, diz: Senhor, eu não quero que algo mal esteja no meu coração contra a minha igreja, contra meu irmão, contra minha irmã, contra meu vizinho, contra meu patrão, patroa, empregado, seja lá quem for. Eu não quero ter mal no meu coração contra ninguém. Você tem que aprender, eu tenho que aprender com Jesus. Ele diz: aprendei de mim que sou manso. Eu suporto tapa no rosto e viro outro. Eu suporto uma canada na cabeça. Eu suporto a cruz, eu suporto cravo nas mãos, eu suporto cravo nos pés, eu suporto uma lança no coração. Eu morro, mas eu morro certo. Eu morro, mas morro humilde. Eu morro, mas não sou arrogante. Isso é ser cordeiro. Aprendei de mim, diz o Senhor. Não aprenda com o irmão que não é cordeiro, não. Não aprenda com a irmã que não é cordeira, não. Olhe para Jesus, não olhe nem para mim. Olhe para Jesus, aprenda com Ele. Ele nunca se recuperou. Dá outra mensagem aqui. Ele nunca se recuperou. Da outra pregação. Ele jamais se restabeleceu. Ora, a pessoa não é curada. Você diz: ora por mim, pastor, está desse jeito, mas o senhor ora por mim. Não, se você escutar o que eu falei, eu oro por você. Se você não escutar o conselho que eu dei, eu nem perco oração com você, porque eu sei que Deus não vai me responder. Eu sei que Deus não vai me responder, porque eu tenho um conselho para te dar. Você primeiro obedeça o conselho, a minha oração a seu favor. Obedeça o conselho primeiro. Sem obedecer o conselho, eu não vou perder tempo de orar, porque eu sei que Deus não vai me responder, porque o próprio Jesus Cristo diz: eu oro por estes, Pai, por estes. Eu digo: por estes aqui. Eu não rogo pelo mundo, mas por estes que creem em mim. Vai em São João 17, por quem foi que Jesus rogou? Você ficou orando para todo mundo assim, perdendo oração. Ele sabia quem ia receber a oração, o benefício da intercessão dele. Como eu vou interceder para uma pessoa que eu sei que ela não quer meu conselho, que ela não obedece meu conselho, que não aceita o conselho que eu dou da palavra do Espírito que está no meu coração? Não vou perder uma oração. Não vou perder, porque eu sei que Deus não me escuta. Ele só escuta quando você escuta o conselho. Aí Deus ouve a oração. Se não ouviu o conselho, Uzias não ouviu, resistiu o sacerdote, a lepra entrou. E nem o profeta Isaías restabeleceu. O profeta Isaías é muito além de mim e de você. Nem o profeta Isaías perdeu tempo de restabelecer Uzias. Deixou ele morrer leproso, morreu. Rei morrendo leproso agora. Se envaideceu muito tempo com a mensagem, mas se tornou um rei da mensagem, se tornou um grande da mensagem. Então agora morra de lepra. Que Deus tenha misericórdia, não, porque talvez os outros pensem: esse homem está nervoso, alguma coisa aconteceu com ele. Não aconteceu nada comigo, eu estou bom demais. Eu estou bom. Ele teve que se separar da presença de Deus e morrer numa casa de leprosos. Aonde está o rei Uzias? Na casa de leprosos. Nesse culto, nesta noite, onde está o rei Uzias? Na casa de leprosos. No culto de ceia, onde está o rei Uzias? Olha, quem? O rei Uzias. Aquela que sempre esteve conosco. Aonde estão? Na casa de leprosos. Não, mas eles estão na casa deles, então, na casa de leprosos. Oh, meus irmãos, é aí mesmo onde você tem que entender a voz de Deus. Deus está te tirando do erro. Te tirando do erro, te dando oportunidade, minha irmã, para se erguer, levantar na fé, perdoar sua irmã, viver com ela, beijar essa irmã, perdoar seu irmão, dar um ósculo santo no seu irmão, viver com ele, dar a mão para ele, ficar ao lado dele, ficar ao lado dessa irmã. É Deus dando oportunidade, mas você quer o espírito de Uzias ainda na sua vida? Deus não pode arrebatar Uzias, ele vai só arrebatar eleitos. Uzias não vai no arrebatamento. E você tem que aprender isso. Não é só um que fica de fora, é o que está de dentro também. É o que está de dentro. Tem hora que joga só para as pessoas lá do mundo, lá de fora. Não, é os que estão dentro do tabernáculo, é os que me escutam. Quem não me escuta não precisa fazer isso, porque já não me escutou mesmo. Mas quem está escutando, é tempo deste concerto. Amém. Os leprosos chegaram para Jesus. Você viu Lucas aí? Lucas 5:12. O leproso chegou para Jesus. Eu quero ser limpo.
Oh, meu irmão, minha irmã, irmãos leprosos, se vocês não chegam a Jesus e dizem assim, Jesus, eu quero ser limpo. Oh, pastor, eu já fui, já orei a ele. É a mesma coisa de você perdoar. Fala assim, não, é que a minha esposa pecou contra mim, então ela pediu perdão para Deus, está tudo bem. Não, ela tem que falar para mim que ela pecou. Tem. Você pecou contra a sua esposa, você tem que falar para ela, chamar ela e dizer para ela que pecou contra ela. Não é Deus, não. Mas primeiro você vai confessar. 5:12, Lucas. E aconteceu que, estando numa daquelas cidades, eis que um homem cheio de lepra, vendo a Jesus, prostou-se sobre o seu rosto e rogou-lhe, dizendo, Senhor, se quiseres, me podes limpar-me. Amém. Se quiseres, bem pode limpar-me. Se você quiser agora, fala com ele. Senhor, se quiser, bem pode limpar. Fiquemos de pé. Senhor, o Senhor pode limpar. E o Senhor disse para aquele leproso, ser limpo. E ele foi limpo. O Senhor disse para mim, Osmar, ser limpo. Oh Deus, eu fico limpo. O Senhor disse para essa irmã, ser limpa, e ela fica limpa. Para esse irmão, sou limpo, ser limpo, e ele fica limpo. Em nome de Jesus Cristo. Obrigado por tudo. Graças a Deus. Amém, Senhor. Amém. Abraça um outro. Vá em paz. Meu amigo, olhe, preste atenção às palavras que vou lhe dizer. A sua alma não tem salvação e precisa Jesus conhecer. Cada dia que passa é uma luz, um aviso solene e real. Se você aceitar a Jesus, será salvo da morte eterna.